Sabe aquela sensação de olhar para um problema de matemática e pensar, nossa, eu sou péssimo nisso? Pois é, muita gente já se sentiu assim. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? Matemática não é um dom que uns têm e outros não. Pense nela como uma habilidade, algo que a gente constrói, tijolo por tijolo. E é exatamente isso que faremos aqui. Criar o projeto para construir a nossa casa da matemática. Uma estrutura que seja, sabe, sólida, duradoura. Bora começar? Olha só, essa frase aqui é a chave de tudo. É a ideia central que vai guiar a nossa construção. Pensa bem, matemática é uma construção lógica. Cada passo novo depende da firmeza do passo anterior. Imagina tentar aprender a álgebra sem saber fazer as 4 operações básicas. É como querer construir o telhado de uma casa sem ter levantado as paredes, né? Não tem como. A estrutura toda vai desabar. E é por isso, mas por isso mesmo, que tanta gente se frustra, porque sem perceber, acaba pulando etapas que são fundamentais. Então, como em qualquer grande projeto, a gente tem que começar pelo começo. E qual é o começo? O alicerce. Na matemática, o nosso alicerce, a nossa base, é a aritmética. Antes de pensar em qualquer coisa mais complexa, a gente precisa ter certeza de que essa base está super firme. Vamos dominar os números e as operações básicas. Tudo pronto para a gente botar a mão na massa e construir essa fundação? E o nosso alicerce, essa fundação, se apoia em 3 blocos de concreto. 3 pilares essenciais. Primeiro, as 4 operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tem que estar na ponta da língua. Segundo, a ordem certa de fazer as coisas, a ordem das operações. E terceiro, frações, decimais e porcentagens. Parece muita coisa, mas esses 3 elementos são literalmente a base de tudo que a gente vai construir daqui para frente. Ok, e agora vem a primeira regra, a regra de ouro da nossa construção. Nada de calculadora, pelo menos por enquanto. E por quê? Porque o objetivo aqui não é achar a resposta rápido, é entender como se chega nela, é entender o processo. Pensa assim, fazer conta na mão é como ir para a academia. Fortalece o cérebro e, o mais importante, cria um espaço mental para conseguir lidar com os problemas mais difíceis que vêm depois. Pensa no trânsito. Para não virar um caos, existem regras, certo? Sinal vermelho, pare. Sinal verde, siga. Na matemática é a mesma coisa. Existe uma ordem para resolver as coisas, para garantir que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, chegue na mesmíssima resposta. Essa ordem é o famoso PEMDAS. Primeiro, o que está dentro dos parênteses. Depois, os expoentes. Aí vem multiplicação e divisão, na ordem que aparecerem. E por último, adição e subtração. É a regra do jogo, a harmonia dos números. Agora, vamos falar de algo que assusta muita gente: frações, decimais e porcentagens. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas a verdade é que são só 3 jeitos diferentes de falar a mesmíssima coisa. É isso mesmo. Eles todos representam partes de um todo. Falar metade, ou 0,5, ou 50% é como se fossem sotaques diferentes de um mesmo idioma, todos descrevendo exatamente a mesma quantidade. Muito bem, com o alicerce firme e a fundação pronta, agora sim a gente pode começar a subir as paredes do primeiro andar da nossa casa. Vamos começar a sair um pouco dos números concretos para entrar no mundo das estruturas. É aqui que entram a álgebra, para nos ajudar a resolver os mistérios, e a geometria, para dar forma para o nosso espaço. Mas qual é a grande diferença entre a aritmética, que a gente acabou de ver, e a álgebra? É bem simples, na verdade. Pense assim, na aritmética, a gente trabalha com números que já conhece, tipo 2 mais 2. Na álgebra, o jogo é outro. O objetivo é descobrir os números que a gente ainda não conhece. É como se a gente virasse um detetive, usando a lógica para desvendar um enigma. E o jeito mais fácil de entender a álgebra de verdade é imaginar uma balança, daquelas antigas, de 2 pratos. O sinal de igual, o igual, é o ponto de equilíbrio no meio. A regra de ouro é, tudo que você fizer de um lado da equação tem que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Para quê? Para manter a balança sempre equilibrada. É um jogo de lógica, não tem que ficar decorando 1 milhão de regras. Ah, mas onde a gente usa isso na vida real? Bom, o tempo todo. Olha esse exemplo, um aplicativo de corrida. Ele usa uma fórmula, uma função para calcular o preço da viagem. Algo como o custo é igual a 2 vezes a distância mais uma taxa fixa de R$ 5. A distância é a nossa incógnita, o nosso x. A álgebra nos ajuda a descobrir o valor final. Viu só? A gente usa a álgebra todo dia, muitas vezes sem nem perceber. Beleza, então a gente já tem o projeto da casa, a planta baixa, agora a gente precisa pegar as ferramentas certas. Porque olha, não adianta só saber o que tem de aprender, é fundamental saber como aprender de um jeito eficiente. Então vamos dar uma olhada em algumas técnicas de estudo que a ciência já provou que funcionam de verdade.
E não existe uma ferramenta que sirva para tudo, né? Temos uma caixa de ferramentas. Para cada tipo de desafio, uma ferramenta diferente. A técnica Feynman, por exemplo, é perfeita para ver se o entendimento de algo está profundo. Já a prática intercalada é ótima para desenvolver agilidade mental. E o aprendizado ativo, bom, esse é o segredo para fazer o conhecimento grudar na cabeça e não sair mais. A técnica Feynman é simplesmente genial. A ideia é a seguinte: pegue um conceito que está sendo estudado e tente explicá-lo em voz alta, como se fosse para uma criança. Se no meio da explicação você começar a se enrolar ou usar um monte de termo técnico, pronto, esse é o sinal. É exatamente ali que o entendimento está falhando e é ali que se precisa voltar e estudar mais. Agora, anote aí a regra de ouro do aprendizado ativo. É a proporção 15-45. Ou seja, para cada 15 minutos de teoria, dedique 45 minutos à prática, fazendo exercício. Pensa bem, ninguém aprende a nadar só lendo um livro sobre natação, né? Tem que pular na piscina. Com matemática, é a mesma coisa. E agora, talvez a dica mais importante de todas, é uma mudança de mentalidade que faz toda a diferença. Anote aí, errar em matemática não é um fracasso. Não é. Um erro é simplesmente um dado, uma informação. Ele é como um mapa que mostra exatamente onde o raciocínio falhou, qual regra foi esquecida. Parar para analisar o próprio erro é uma das ferramentas de aprendizado mais poderosas que existem. Ok, já temos a nossa base, a nossa estrutura e as ferramentas na mão. Agora a gente chega na etapa final, o plano de ação. Como a gente junta tudo isso para garantir que o conhecimento não só entre na cabeça, mas fique lá por muito tempo? Mas como saber se a nossa fundação está realmente sólida? Bom, esse checklist aqui funciona como um guia de autoavaliação. Quando for possível olhar para essa lista e se sentir confiante em todos esses pontos, ter fluidez em aritmética, saber isolar uma incógnita, pensar com funções e entender lógica de proporção, aí sim, sinal verde. Tudo pronto para o próximo nível. E o que vem depois? Bom, para áreas como engenharia, física e economia, o próximo grande passo é o cálculo. E não precisa ter medo desse nome. Pense no cálculo como a matemática do movimento, da mudança. As derivadas, por exemplo, te dizem a velocidade exata de algo naquele instante. E as integrais te ajudam a calcular a distância total percorrida. É basicamente a matemática que descreve o nosso mundo, que está sempre mudando. E olha, ninguém precisa construir essa casa sozinho no escuro. Hoje em dia, existem ferramentas digitais incríveis que podem ajudar, e muito. O Wolfram Alpha, por exemplo, é tipo um Google da matemática. Ele não só resolve as equações, como mostra o passo a passo. O GeoGebra é fantástico para visualizar as coisas, para tornar a geometria e as funções em algo concreto. E a Khan Academy, bom, é um curso completo, estruturado e gratuito. Vale muito a pena explorar e ver qual se encaixa melhor no seu jeito de aprender. E para a gente fechar, um último conselho que talvez seja o mais valioso de todos sobre hábito de estudo. O nosso cérebro não aprende bem com maratonas. É muito mais eficaz estudar 20 minutinhos todo dia do que tentar estudar 5 horas de uma vez só no sábado. É a consistência que cria as conexões neurais fortes e duradouras. Lembre-se sempre disso. Consistência vence intensidade. Sempre. No fim das contas, é importante lembrar o seguinte: matemática não é um dom, é uma linguagem. E como qualquer linguagem nova, no começo a gente gagueja, a gente tropeça, mas com a prática a gente ganha fluência. E é com essa fluência que se consegue resolver problemas complexos, criar coisas novas e, por que não, entender um pouquinho melhor como o universo funciona. Então, a pergunta que fica no ar é: que histórias vão ser contadas com essa nova linguagem?